nos diz. E a deputada federal Bia Kicis prestou depoimento hoje à Polícia Federal no âmbito do inquérito que apura supostos atos antidemocráticos. E para falar sobre como foi esse depoimento, a deputada está conosco, nos concede uma entrevista a partir de agora. Tudo bem, deputada? Obrigado, como sempre, pela presença aqui no programa. É um prazer tê-la aqui. Boa noite. Prazer, boa noite a todos. Ô, deputada, então explica pra gente como foi esse depoimento, qual é a acusação que pesa contra a senhora, quais foram as informações que os responsáveis pela oitiva pretendiam obter da senhora, como foi isso, deputada? Bom, eu diria que, embora seja muito desagradável estar nessa situação de investigada num inquérito por atos antidemocráticos, foi tranquilo o depoimento, porque eu nunca pratiquei ato antidemocrático, então fica muito fácil responder as perguntas. Queriam saber questão de relacionamento, se eu conhecia outros investigados. O delegado, o doutor Fábio, ele deixou claro que eu estava ali respondendo como uma testemunha não compromissada, então se eu quisesse deixar de responder alguma pergunta, eu poderia fazê-lo, mas eu não deixei de responder a nenhuma pergunta. Tive que responder com relação à Lei de Segurança Nacional, vários aspectos, eu já havia incitado as Forças Armadas contra as instituições, coisas desse tipo, né? E respondi a tudo naturalmente, assim. Porém, né, eu preciso registrar que, ao sair de lá, a sensação que fica é que a nossa valorosa Polícia Federal, ela deveria estar usando o seu tempo e o dinheiro do contribuinte investigando bandidos de verdade, e não pessoas que se pautam pela conduta correta, de acordo com o ordenamento jurídico, mas que sim, tem coragem de fazer valer o seu pensamento e a busca pela verdade. Deputada, a próxima pergunta é de Guilherme Fiuza. Por favor, Fiuza. Deputada Bia Kicis, portanto, uma pantomima, né? A senhora foi levada a participar de uma pantomima, de um circo montado pelo Supremo Tribunal Federal. Essas perguntas que a senhora teve que responder, já incitou as Forças Armadas, isso é uma coisa de colégio, né? É um momento, como a senhora bem disse, um momento triste. Eu não acredito que seja uma diretriz da Polícia Federal, ela está seguindo a recomendação desse inquérito, que é um inquérito obscurantista. A minha pergunta seria a seguinte: de dentro do parlamento, o que pode ser feito, ou o que está sendo feito, não sei se em conjunção com o Senado Federal, para se questionar esse inquérito que, nas mãos de quem está, e pela forma como está sendo conduzido, é um inquérito ditatorial. É coisa de ditadura. Você bota lá uma autoridade, como a senhora é, parlamentar, eleita pelo povo, sentada lá no banco para explicar coisas sem premissa, sem indício algum de desvio. Como está, deputada Bia Kicis, o movimento no parlamento em relação a esse arrobo da Suprema Corte? Lamentavelmente, Fiuza, eu não tenho notícia boa para te falar, não, porque, desculpa, interromper uma ligação aqui, mas eu dizia o seguinte, que o ideal, né, se esse parlamento fosse um parlamento também de coragem, seria o momento de nos unirmos para fazermos valer o poder do parlamento. Mas, infelizmente, o que a gente observa é que tem muita gente que prefere não mexer com o Supremo Tribunal Federal. Desde que eu assumi o meu mandato, que mais alguns parlamentares, especialmente na CCJ, nós tentamos botar vários projetos que colocariam um limite nesse poder hoje desenfreado do Supremo Tribunal Federal. Mas, lamentavelmente, isso não tem dado muito eco, não. A ponto da CPMI das fake news, que embasou o inquérito das fake news, está aí agora gerando um filhote, né? Um filho espúrio, que é esse projeto de lei que visa regular as redes sociais. Ana Paula Henkel, sua pergunta, Ana. Deputada, é um prazer tê-la novamente aqui com a gente. Eu vou sair só um pouquinho, um minutinho do seu depoimento à Polícia Federal, porque muito me interessa saber, e eu prometi que eu faria essa pressão aqui quase todos os dias
A PEC do foro privilegiado, ela está hoje há 652 dias na gaveta do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Há alguma expectativa da gente começar a fazer uma pressão para que isso saia da gaveta, já que, como a senhora muito bem colocou, a Polícia Federal deveria estar investigando corruptos, independentemente se é esfera civil, se é político. A senhora vê alguma perspectiva dessa PEC do foro privilegiado sair da gaveta do Rodrigo Maia? E talvez mais adiante, eu acho que na mudança da presidência da casa, talvez tenha mais possibilidade disso caminhar, porque eu não vejo hoje nenhuma vontade política de tocar esse projeto para frente. E eu confesso para você que eu estou também bastante determinada a tocar a PEC 199, que é da prisão em segunda instância. Eu acho que essa também pode fazer bastante diferença, e eu, junto com outros deputados, como a deputada Adriana Ventura, a deputada Paula Belmonte, vários outros parlamentares que fazemos parte de uma frente de ética e combate à corrupção. Ontem estivemos reunidos com os convidados, né? A ex-ministra Eliana Calmon, com o relator da PEC, o deputado Fábio Tradi, o deputado Alex Panente, para a gente tocar adiante essa importante PEC da prisão em segunda instância. Próxima pergunta, deputada, é de José Maria Trindade. Diga, Zé. Pois é, deputada, esse inquérito aí dos atos antidemocráticos, ele acaba esbarrando em deputados, né, e até investigação de ministros que estariam financiando esses chamados atos antidemocráticos. O que a senhora considera, deputada, antidemocráticos hoje no Brasil? Antidemocrático, eu considero, por exemplo, esse movimento Black Lives Matter, Antifas, essas pessoas que vão para a rua se manifestar agredindo os outros. Eu recebi hoje até de um amigo um compilado que ele fez de vários atos antidemocráticos, de CUT, MST, invadindo prédios públicos, quebrando vidraças de ministérios. Isso sim eu considero atos antidemocráticos. Você se vestir de verde e amarelo, ir com a sua família para a rua, para uma praça, para manifestar o seu apoio ao presidente eleito, e isso jamais poderia ser considerado ato antidemocrático. Isso é uma vergonha. Ô, deputada, uma outra pergunta, também fugindo aqui do tema dos atos antidemocráticos, trazendo uma outra questão sobre a qual a senhora se debruçou aí nos últimos dias. Ontem o Ministério da Saúde editou uma nova portaria a respeito do aborto, né, quando ele é praticado em casos em que a gravidez é resultante de estupro. O próprio presidente Bolsonaro ontem, durante a live que nós transmitimos aqui no programa, citou um tweet feito pela senhora em que a senhora explicava ali exatamente as mudanças do Ministério da Saúde. Queria que a senhora falasse a respeito disso, o que mudou de uma portaria para outra, quais as mudanças mais significativas e a avaliação da senhora sobre esse texto aí elaborado pelo ministro Pazuello. Deputada. Na verdade, essa portaria, desde a primeira dos 282, ela visou atender a uma lei que foi sancionada, inclusive, pelo ministro Toffoli quando estava na presidência da República, no dia 24 de setembro de 2018, e essa lei foi muito festejada, inclusive por aquelas pessoas que hoje atacam a portaria, como sendo uma lei para proteger a mulher. E essa lei tornou a ação pública incondicionada o crime de estupro. Pelo fato de ser uma ação pública incondicionada, isso significa que o Estado é obrigado a movimentar inquéritos, processos, ações contra estupradores. Bom, essa portaria, ela veio para suprir essa lacuna, porque a portaria existente era de 2005, antes da lei de 2018, e ela não tratava da obrigação do médico de reportar à autoridade policial quando ele fosse fazer um procedimento de aborto legal, que é fruto de estupro. O que acontece? Essa primeira portaria, ela gerou um barulho muito grande, porque ela explicitou várias ações que deveriam ocorrer.
E um dos temas mais polêmicos foi no artigo 8º da antiga portaria, da agora revogada, que dizia que o médico deveria oferecer à mulher a oportunidade de ter acesso visual a uma ultrassonografia. Houve muita conta disso, então o ministro Pazuello, que é uma pessoa muito aberta, e não queria, né, de qualquer forma, que o escopo maior da portaria, que é a percepção, que é o notícia agentes da polícia, cada feminina, ele recebeu as mulheres, as deputadas. Deputada, está travando um pouquinho a conexão, vou pedir para... Está travando um pouquinho, vou pedir para a senhora voltar um pouquinho. Perfeito. Enquanto a deputada ajusta, queria que a senhora voltasse um pouquinho, então. Deixa eu tirar aqui o fone de ouvido, então. Vamos fazer. Tá, vamos tentar, vamos ver se agora vai. Perfeito. Oi, então. Agora sim? Ouvindo? Ouvimos, deputada, ouvimos. Acho que foi uma conexão, um delay da internet, da conexão. Vamos ver se agora vai. Oi. Estamos ouvindo, deputada. Pode concluir. Deixa eu tentar arrumar aqui. Tá bom. Deixa eu tirar esse... Bom, só um minuto. Perfeito. Estamos conversando aqui com a deputada Bia Kicis, do PSL, ela que foi ouvida hoje no âmbito do inquérito que apura supostos atos antidemocráticos da Polícia Federal, assim como ela, também filhos do presidente Jair Bolsonaro já prestaram depoimento nessa semana mesmo, nesse inquérito, nessa investigação que está sendo conduzida pela Polícia Federal, mas que foi aberta pelo Supremo Tribunal Federal, investigação sobre os supostos atos antidemocráticos e que, como o próprio Fiuza já falou aqui no programa, é um inquérito irmão gêmeo daquele outro inquérito que apura as supostas fake news, né, do Supremo Tribunal Federal. Assim que a deputada Bia Kicis conseguir consertar ali os probleminhas técnicos, a gente volta a conversar com ela. Depois do intervalo, fique ligado à sequência aqui da nossa... Bom, e agora restabelecido contato aqui com a deputada federal Bia Kicis. Deputada, falávamos aqui antes do intervalo, então, sobre a mudança na portaria do Ministério da Saúde em relação ao aborto, e a senhora falava que a principal mudança ali é a obrigatoriedade ou não dessa comunicação à polícia, porque o documento anterior, a senhora me corrija se eu estiver enganado, falava na possibilidade no médico poder fazer a denúncia. É isso, deputada? Pode retomar o raciocínio. Isso. Na verdade, a obrigatoriedade de fazer a comunicação à polícia, ela foi mantida. Houve apenas uma mudança na portaria que se retirou aquela questão do médico ter que oferecer à mulher a visualização do ultrassom. Isso foi retirado, mas o médico vai continuar fazendo o ultrassom e se a mulher quiser ver, ela tem acesso. E o médico tem o dever, que aliás, em direito, né, o dever é mais até do que uma obrigação quando se trata de agente público, ele tem o dever de comunicar à polícia toda vez que ele verificar que houve um estupro, que houve um crime. Se ele não fizer isso, ele cometerá, inclusive, contravenção penal. Isso está previsto na lei de contravenção penal. É dever do médico, sim, comunicar a existência de um crime. E tem mais um detalhe: para que o aborto seja legal, é preciso que ele seja fruto de um estupro. Então, é claro que você não vai esperar a investigação do estupro, você não vai esperar uma sentença para dizer que houve aquele crime, porque aí a criança já teria nascido. Mas é preciso que haja evidências, tanto que a mulher não um termo, a mulher ela é informada de que se ela mentir sobre isso, ela estará incorrendo em crime de falsidade ideológica. E a portaria também prevê isso, um avanço, é muito importante que vestígios do crime, como pedaços do embrião, do feto que foi retirado, portanto, o procedimento já terá sido feito, ele deverá ser guardado e ser usado durante a investigação, disponibilizado para a investigação. Muito bem, nós ouvimos aqui a deputada federal Bia Kicis. Deputada, mais uma vez, obrigado pela entrevista, um ótimo final de semana por aí, boa noite. Boa noite a todos, um abraço. Abraço, Ana, Fiuza, Vitor, Zé